Bom, a gente vai começar aqui o Arena repercutindo exatamente a pesquisa Datafolha, que foi encomendada pela TV Globo sobre a corrida presidencial. A gente vai mostrar os números para vocês. O ex-presidente Lula, candidato do PT, lidera com 45%. Bolsonaro do PL segue em segundo com 32%. Ciro do PDT tem 9%. Simone Tebet do MDB, 5%. Soraya Tronic do União Brasil, 1%. Praticamente todo mundo decidido, branco e nulo, 4% apenas, e só 2% dos entrevistados dizem que ainda não souberam tomar a decisão. E o Datafolha também simulou o cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha? O ex-presidente aparece com 53% contra 38% do presidente Bolsonaro. Brancos e nulos são 8%, não souberam ou não responderam 1%. Então, esse é o cenário do segundo turno para a pesquisa eleitoral do Datafolha. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e foram ouvidos 5.734 eleitores em 285 municípios entre 30 de agosto e 1º de setembro. E a gente lembra que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A gente vai ter agora alguns trechos, alguns recortes dessa pesquisa Datafolha, por exemplo, entre as mulheres. O ex-presidente Lula é quem tem vantagem sobre Bolsonaro e Simone Tebet está bem próxima a Ciro Gomes. A gente vai explicar tudo isso para você, mas antes a gente foca no cenário geral. Pode ser, Rafael Colombo? A gente começa por aí? Opa. No cenário geral? Sim, vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa então. Vou começar falando com Rafael Cortez, cientista político, depois a gente vai passando por Boris Casoy e também por Thaís Herédia. Quero que você fale pra gente qual é o seu destaque com relação a essa pesquisa especificamente, Rafael. Acho que o principal destaque, primeiro, bom dia a todo mundo. Acho que o principal destaque tem a ver com um instituto que sistematicamente vinha dando possibilidade de vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula, né? Agora já não está mais dentro das suas previsões. E a motivação por trás desse cenário, reforçando a possibilidade de 2 turnos, não vem nem tanto do crescimento da candidatura Bolsonaro, mas vem das movimentações das terceiras vias, que muito embora sejam bastante marginais, mas podem ser suficientes para alterar bastante o quadro eleitoral. Basicamente, Simone Tebet, a gente pode falar que teve um destaque, levando em consideração que essa pesquisa foi feita logo depois do debate da Band? Tanto Simone quanto Ciro. Acho que os 2 nomes importantes. Acho que a Simone chama mais atenção o fato, porque ela era uma candidata desconhecida e agora o eleitor começa a receber essa mensagem. Agora, só para dar alguma perspectiva do tamanho que tanto Ciro quanto Simone Tebet estão basicamente, se a gente fizer uma comparação com 2018, Ciro está chegando ao tamanho que ele teve lá no primeiro turno, alguma coisa como 12% dos votos válidos, e a Simone Tebet está mais ou menos no patamar do Alckmin, em torno de 5% de votos válidos, só para a gente dar uma dimensão do que é esse crescimento em comparação histórica. A gente vai seguir destrinchando essa pesquisa, já passo aí para Rafael Colombo, que tem mais detalhes e mais análises para a gente. É isso aí, vamos incluir então o Naca e o Fábio na nossa conversa. O Naca vai fazer as honras da casa para o Fábio. Obrigado, Rafa. Fábio, já era a possibilidade de vitória em primeiro turno? Qual que é a grande mensagem dessa pesquisa? Não, já era, não. É um pouco precipitado dizer isso, mas ficou mais difícil. O que essa pesquisa mostra é que existe no Brasil algum espaço para a terceira via. Não é uma polarização absoluta, embora Lula e Bolsonaro estejam muito à frente, o que fica claro é que algumas pessoas estavam votando em Lula porque rejeitam Bolsonaro e vice-versa, mas não com uma convicção tão grande assim. A subida de Ciro, que na verdade é uma oscilação, mas mostra uma curva, e a de Simone, que foi de 2 para 5, mostra que as pessoas começaram a identificar que existe uma possibilidade de uma terceira via, ou uma terceira e uma quarta via, digamos assim, e que esse cenário de polarização não é absoluto. O fato é que essa empinada para cima de Ciro e Simone, motivada muito pelo que foi considerado um bom desempenho de ambos, tanto no Jornal Nacional, na entrevista na semana passada, quanto no debate, torna mais provável o segundo turno, que é um pouco a regra natural da política brasileira. Nas eleições brasileiras, o normal, a tendência normal sempre foi haver segundo turno. Uma decisão em primeiro turno sempre foi algo muito difícil, talvez ilusório. Essa pesquisa consolida essa percepção que tudo indica devemos ter uma decisão em 2 turnos mesmo. Tudo bem, ou seja, a pesquisa talvez tenha sido ruim para uma pessoa, o ex-presidente Lula. Possivelmente. A campanha de Lula
continua ainda acreditando na possibilidade de uma vitória em primeiro turno, está trabalhando para isso, embora não admitam, até por um diagnóstico de que, com a economia melhorando, ontem os dados do PIB mostraram uma revisão para cima das perspectivas econômicas. Há uma avaliação de que essa perspectiva... Porque você sabe muito bem disso, há um delay entre os números e a vida real. E que esse impacto na vida real vai chegar talvez daqui a 1 ou 2 meses, que é exatamente o intervalo entre os 2 turnos. Então, há um esforço de Lula para tentar resolver no primeiro turno, porque no intervalo entre os 2 turnos pode haver um impulso para Bolsonaro e a coisa ficar mais imprevisível. Muito bem, vamos escolher aqui a avaliação dos nossos colegas de Brasília e do Rio de Janeiro. Vou começar com o Molica, que está aqui pertinho já. Tudo bem, Molica? Bom dia. A pesquisa talvez não tenha sido tão boa para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula, mas para o presidente Jair Bolsonaro também ainda não, né? Afinal de contas, essa pesquisa já capta ali toda aquela artilharia que a gente tem se referido aqui, né? Pagamento de auxílios, deflação, redução do preço dos combustíveis, redução do preço da energia elétrica, ou seja, foi talvez a artilharia mais pesada que o presidente tinha à disposição para esse período pré-eleitoral. Embora tenha ocorrido ali uma melhoria de percepção do governo, da sensação das pessoas, ele não conseguiu traduzir isso em voto. Pode até conseguir, mas por enquanto não conseguiu, né, Molica? Pois é, Colombo, bom dia a todos. Essa é uma questão, porque o Bolsonaro se manteve estável, ele não cresceu, apesar de toda essa artilharia aí que você citou. Né? São muitos ativos que o governo colocou aí, né? Todas essas vantagens, todos esses benefícios e alguns sinais de recuperação econômica. Agora, as pessoas não comem índice, né? As pessoas não comem PIB, elas não comem IPCA, as pessoas veem o preço que está ali, que está no supermercado. Então, pode ser que venham a sentir essa melhoria? Pode, mas por enquanto, essa é uma melhoria no índice, não é uma melhoria no dia a dia. O importante nisso é uma pesquisa que acende algumas preocupações, tanto para o Lula, que continua caindo. Você pode dizer, essa queda de 2 pontos, ela está dentro da margem de erro, não é uma queda, é uma variação, é uma oscilação, mas quando você olha mais ou menos a série histórica, o Lula vinha se mantendo estável, mas já esteve num patamar mais alto. Então, isso é um sinal de preocupação. E um outro ponto, alguns pontos, né? Por exemplo, a campanha do Lula já dava sinais de que iria tentar forçar o chamado voto útil. Pessoas não votarem no Ciro e nem na Simone, votarem nele, Lula, para evitar um segundo turno. O crescimento da Simone e do Ciro complica essa lógica do voto útil. E mostra também que, ao abrir mão do protagonismo da briga com Bolsonaro, ao evitar chutar a gol contra Bolsonaro, né, ao fugir do embate direto com Bolsonaro na questão da corrupção, o Lula acabou permitindo, aí vou usar a linguagem futebolística, né, o avanço dos laterais. O lateral Ciro e a lateral Simone avançaram nas costas do Lula e protagonizaram os maiores embates com Bolsonaro. Então, isso tirou do Lula o único protagonismo. Ele não é mais ele o único a se opor a Bolsonaro. Então, isso foi algo complicado no debate. Esse crescimento gerado muito pela omissão do Lula naquele debate. E aí Simone e Ciro deixam de fazer apenas aquele voto nem Lula e nem Bolsonaro e começam aí a virar uma possibilidade de alternativa do eleitor. Não apenas aquele nem. Não, quero votar no Ciro, quero votar na Simone. E isso é sinal de preocupação para os 2 candidatos. Com vocês. Tudo bem. Vamos continuar, Muriel, ouvindo os nossos colegas aqui? Vamos continuar. Eu quero justamente pegar esse ponto com relação ao voto útil, porque a nossa âncora, Boris, a Daniela Lima, trouxe essa semana uma apuração de que a campanha do Lula quer começar a trabalhar pelo voto útil na reta final. Qual que é a melhor estratégia nesse caso, levando em consideração esse crescimento fora da margem de erro, por exemplo, de Simone Tebet? O ideal seria começar a trabalhar por esse voto útil desde agora ou dá para esperar mais algumas semanas? Bom dia. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. O Lula trabalhou pelo voto útil desde o nascimento dele. Ele, desde o início da campanha, desde do lançamento das candidaturas, do jogo colocado, ele procurou
o voto útil, ele tentou compor, tirar do páreo os candidatos, a Tebet, o Ciro, quer dizer, houve toda uma movimentação no sentido de captar os votos, o que, segundo os cálculos que aparentemente estavam corretos, dariam ao Lula a vitória em primeiro turno. Aparentemente, isso não vai acontecer. Ele vai tentar o voto útil. Eu vou dar um palpite. Um palpite não tem nenhuma base científica ou pseudocientífica no que eu vou dizer. Eu acho que ele não vai conseguir. Eu acho que está acontecendo uma surpreendente caminhada em direção a Simone Tebet e ao Ciro, que foram duas, eu diria, o Ciro nem tanto, mas duas surpresas agradáveis nos debates e nas entrevistas. Aliás, eles foram melhor que os dois candidatos colocados em primeiro e segundo lugar. Eu não vejo chance, de repente acontece, eu neste instante não vejo chance de o Lula conseguir captar voto útil. E eu acho que um fato bem colocado pelo Cortes é o seguinte, aparentemente nós teremos segundo turno. Então eu acho que uma aparente vitória do Lula que se descortinava estava um pouco afastada e a eleição fica mais renhida. Muito bem, Boris Casoy, aqui no Novo Dia da CNN Brasil, Boris e o Molica, que estão sempre com a gente aqui no Liberdade de Opinião, né? Nesse período de Arena, também com a gente aqui, mais um novo formato, com mais colegas, com mais analistas, com mais comentaristas. Um deles, o Leandro Rezende, que vai falar um pouquinho, Leandro, sobre as disputas aí no Rio, né? O resultado da disputa nacional aí no Rio, o presidente Bolsonaro conseguiu tirar um pouquinho da vantagem do ex-presidente Lula, aliás, caiu pela metade a vantagem do ex-presidente Lula na região sudeste como um todo. O lugar onde a diferença mais diminuiu foi São Paulo, está mantida em Minas. No Rio de Janeiro, muito pouco movimento na nacional, e na local, o Datafolha confirma o que as pesquisas do meio de semana disseram, né? O governador Cláudio Castro conseguiu abrir uma ligeira folga em relação ao Marcelo Freixo no primeiro turno, né, Leandro? Bom dia. Isso tudo empolga o PL, que é o partido do presidente aqui no Rio de Janeiro. Não dá para a gente perder de perspectiva que o Rio é o berço do bolsonarismo, né, Colombo? Bom dia para você, para todos os meus colegas aqui no Arena. Já trazendo um pouquinho de repercussão do partido do presidente, né, sobre o resultado do Datafolha sobre a disputa Lula-Bolsonaro no estado. O Rio é fundamental para o presidente da República porque aqui é o seu berço político, é onde ele quer fazer de Flávio Bolsonaro, uma apuração que eu já trouxe nos últimos dias, uma liderança política, né? O Flávio está coordenando a campanha do presidente, mas tem outras campanhas de deputados estaduais, deputados federais, que ele tem uma influência grande e está usando essa eleição para aumentar o seu capital político. Então, é uma eleição fundamental para a família Bolsonaro aqui no estado. Vencer no Rio é fundamental. Já trocando mensagens com gente do PL aqui do Rio sobre o Datafolha, que mostrou um aumento, uma oscilação positiva, né, do Bolsonaro, do Lula, de 41% para 42% no estado e do Bolsonaro de 35% para 36%, ou seja, se mantém a mesma diferença com relação à pesquisa anterior. Perguntei para o PL se isso preocupava, faltando tão pouco tempo para o primeiro turno, e a avaliação que eu colhi é de que não preocupa. O PL tem pesquisas internas que mostram que o presidente Jair Bolsonaro já ultrapassou Lula, que há uma vantagem do Bolsonaro em regiões como a Baixada Fluminense e o interior do estado, onde o Cláudio Castro é quem tem levado o nome do presidente Jair Bolsonaro. Há uma avaliação de que o PT não consegue penetrar nessas duas áreas do estado, e também há uma avaliação de que o Partido Liberal tem muitos candidatos a deputado federal, General Pazuello, muita gente, Gabriel Monteiro, muita gente conhecida que vai puxar votos para o presidente da República. Só que não deixa de ser uma boa
boa notícia, Colombo, para o PT, esse resultado do Datafolha. Vou trazer aqui dados de uma plataforma criada pela nossa colega jornalista e programadora Gabriela César, chamada Eleições para Presidente, que ela pega ali todos os dados das eleições presidenciais pelos estados. E quando a gente olha o primeiro turno das eleições de 2018, o presidente Jair Bolsonaro teve 60% dos votos válidos no Rio de Janeiro contra 14% do Haddad. Faltando um mês para as eleições, o Lula está com 42% e o Bolsonaro com 36%, mostra que o PT conseguiu se recuperar. Uma recuperação semelhante à que está aparentando ter em São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, o Bolsonaro teve 53% dos votos válidos em 2018, o Haddad teve 16%. Lula está liderando também no maior colégio eleitoral do país, então há um crescimento do PT, mais uma sensação dentro do PL de que é possível reverter a situação em São Paulo e no Rio de Janeiro, ainda nesses 30 dias que faltam para o primeiro turno, sendo que no Rio a avaliação é de que está tudo dominado, que o bolsonarismo já conseguiu ultrapassar o ex-presidente Lula.